no dia próximo passado, nós estivemos meditando Romanos 28 e 29, e desta vez, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, por favor, Romanos 8, nós vamos ler o 31 a 39. Está escrito assim na eterna palavra do Senhor nosso Deus. Nós estamos dando esse tempo para você em casa, se pôr de pé se puder, por favor, tomar a sua Bíblia física na mão ou o seu equipamento eletrônico, localizar. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 31 a 39, diz-nos assim a palavra do Senhor nosso Deus. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois Cristo é quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus amados, o livro de Romanos, entre os livros pós os 4 evangelhos, as cartas, lembrando que o evangelho é o ensino de Jesus Cristo de como devemos agradar a Deus, de como devemos viver o evangelho. E as cartas são ensino de como fazer o que Jesus disse. Queremos dizer aos irmãos que as cartas, entre as cartas, se caso perdêssemos a Bíblia e tivéssemos que fazer uma opção de ter 2 livros nas mãos, entre as cartas, seria Romanos e Efésios. Nestas cartas, nós temos um ensino completo de como fazer a vontade de Deus, de como viver a vontade de Deus, de como sermos crentes em Jesus Cristo. Há um teólogo da atualidade, que eu ouvi ele dizer certa vez, e ele estava falando sobre outros versículos, não estes, mas ele falou assim que Romanos é considerado na teologia bíblica como uma cordilheira. Cordilheira é o nome que se dá a muitas montanhas, a muitos montes que são enfileirados. E ele disse assim que Romanos pode ser comparado, para entender isto, como a cordilheira do Himalaia. E lá tem o pico mais alto da face da terra, 8.848 metros acima do nível do mar. E ele falou assim que se Romanos é uma cordilheira,
e ele pudesse dizer que esta cordilheira chamada Romanos era o Himalaia, o capítulo 8 era o pico Everest. É o pico desta cordilheira. E é assim extraordinário, nós poderíamos ficar aqui alguns meses, o que Deus, através do Espírito Santo, nos fala aqui. O apóstolo Paulo faz uma pergunta que nós precisamos responder. E não respondê-la hoje, mas precisaremos respondê-la sempre. No versículo 31, você pode olhar se quiser para a sua Bíblia, ele diz assim: o que diremos, pois, a estas coisas? Uma pergunta a ser respondida. Que coisas? Coisas que, quando você começa a ler Romanos, desde o capítulo 1, o apóstolo Paulo vem colocando de como o evangelho não é fácil de ser vivido, de como nós seremos provados, de como é difícil a obra do Espírito Santo que, segundo a Escritura, nos compara a vasos que são quebrados, como o vaso na mão do oleiro, ainda no estado de barro, e que ele é formado, mas o oleiro, aquele que fabrica o vaso, não consegue, não gosta da sua formação, da sua estrutura, dos seus detalhes, e ele quebra todo para fazer de novo. O apóstolo Paulo começa a falar isso no capítulo 1, e ele mostra que nós distanciamos, que o homem distanciou da vontade de Deus, e que está muito longe disso, e que existem uma série de consequências por causa disso, e estas são as coisas que ele está perguntando, o que nós vamos dizer a elas, o que nós vamos responder. Se você olhar para a sua Bíblia, por favor, no versículo 35, ele está dizendo para nós assim: você achou Jesus? Não. Quem que achou Jesus aqui? Se achou, joga fora. Que tem umas coisas que ele chama de Jesus aí que não é Jesus. Quem foi achado por Jesus? Quem foi segredado pelo Espírito Santo? E falou para você assim: te achei, de agora em diante és meu, o hino diz lá no Cantor Cristão. Quem foi segredado por Jesus? E vai agora servi-lo? Ele está dizendo aí, ele resumiu no versículo 35, que estas coisas estarão presentes na sua vida. Aí, olhando para a sua Bíblia, vamos contar aqui, 1, tribulação. 2, angústia. 3, perseguição. Se você se livrar, fome, nudez. Isso aí é condição financeira. Perigo. Quantos perigos. Nós estamos muito preocupados com o coronavírus, tem outros perigos por aí. E no fim, espada. Espada aqui é morte. Então morte física. O apóstolo Paulo está dizendo que enquanto nós servimos a Deus, enquanto nós seríamos discípulos, enquanto nós estivéssemos fazendo a vontade de Deus, nós enfrentaríamos isso, nós passaríamos por isso. O Espírito Santo, como eu disse quando falava dos versículos 28 e 29, a coisa sendo boa ou ruim, o Espírito Santo trabalha, por isso que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto, para formar nele a imagem do seu Filho. Isso foi o último ponto que eu preguei aqui no último culto. Então, e o que são essas coisas? A tribulação. Nós estamos passando por um período de tribulação. Tem algumas pessoas que estão enfrentando tribulação mais forte, seja num setor ou no outro. Tem outras que estão enfrentando uma tribulação média, mas estamos passando por um período de tribulação, e essa tribulação, se não fosse essa agora que estamos enfrentando, em meio a essa pandemia, nós teríamos outras.
Quantas pessoas, além do coronavírus, estão enfrentando problema familiar nessa hora? Isso é tribulação. Quantas pessoas estão enfrentando outras coisas que nós poderíamos enumerar como tribulação? E o apóstolo Paulo diz aí no versículo 35, a angústia. Aquele sentimento doído. A Bíblia diz que Jesus, mesmo não tendo pecado, quando o pecado começou a cair sobre ele, ali no Getsêmani, quando ele se entregaria aos soldados romanos, seria preso, ele sentiu angústia. Angústia. E muitas vezes, Deus vai permitir que passemos por momentos de angústia, para provar a nossa fé. Eu não estou dizendo isso para você ter medo, não. Porque a mesma Bíblia que está dizendo isso aqui, diz que não vem nenhuma tribulação além da nossa força. Mas eu tenho força? Tenho. Eu tenho o Espírito Santo em mim. Deus está em mim. Deus está por mim e em mim. Eu não vou sozinho, eu não estou sozinho, ainda que o caminho seja deserto, eu, você, os que creem em Jesus Cristo, não está sozinho, ninguém está sozinho. Se o crente em Jesus Cristo estiver em qualquer lugar, o Senhor Jesus está presente através do Espírito Santo. Davi, no Salmo 139, ele é revelado dessa verdade, o Espírito Santo dá a ele conhecimento dessa presença, dessa companhia, e ele não escreve só o Salmo 23, que fala, o Senhor é meu pastor, e o diferencial meu é que Ele está comigo, mas ele diz, para onde me ausentarei do teu Espírito? Se eu voar para longe, no mais longe dos altos céus, ou se eu descer na profundidade do mar, como foi Jonas, se eu entrar em lugares escuros, não trevas, mas escuros, qualquer lugar, a tua presença ainda está comigo. Daniel, outro homem que teve experiências fortes com Deus, ele falou assim, Deus conhece o que está em trevas, e com Ele mora a luz. Ele é que muda estações, reis, tempos. Davi, após confessar o seu pecado no Salmo 51, ele fala a respeito da presença do Espírito Santo, que era o bem mais precioso, e ele pede na oração que aquilo não lhe seja tirado. A palavra diz que as trevas e a luz é tudo a mesma coisa. Então, que diremos, pois, a essas coisas? O que você vai dizer à tribulação quando ela vier? O que você vai dizer à angústia? Quem não sofreu perseguição aqui ainda? Deixa eu ver. Levanta a mão. Fala, nunca fui perseguido, pastor. Perseguição. Muitas vezes no emprego. Aí eu vou lembrar aquilo que eu já disse aqui. As pessoas que já me ouviram, tem gente que não lembra muita coisa, né? Eu tenho um defeito de lembrar muito. De lembrar de detalhes. Mas eu já disse aqui que eu era criança e ouvi da boca do pastor Darcy Guilherme dos Reis, que foi o meu primeiro pastor, de que ele foi orar pela irmã e a irmã estava muito atribulada. Pastor, não aguento mais. E o pastor disse que depois de ouvi-la, falou, Senhor, orando por ela, completa a obra, envia tudo que o Senhor precisar enviar de tribulação para ela. Ela parou, pastor. Pastor, para, o senhor não entendeu. Vamos recomeçar. Eu não posso mais, eu não aguento mais, eu estou dizendo que eu não aguento mais, eu estou com muita tribulação, eu não aguento isso, eu preciso de ser livre disso, se eu estou orando para Deus mandar mais. Mas aqui,
Deus está falando aqui da tribulação, da perseguição. Tira a perseguição lá no meu emprego. Não, às vezes Deus tem um propósito nisso. Eu uma vez fui perseguido no meu emprego. E uma das coisas que foi citada era que eu lia Bíblia no plantão. Estava esperando o telefone tocar para me chamar para atender uma emergência. Eu era eletricista de distribuição. Distribuição é rede urbana. E eu pegava, punha a Bíblia, estava lendo. Telefone de lado. E eles ficaram implicaram com aquilo. E aí eu justifiquei, não quero entrar em detalhes, quando fui chamado a atenção, falei que tinha que tirar umas outras leituras lá, e por que a Bíblia não podia, que a Bíblia honrava a mesa da empresa. Graças a Deus que os meus últimos 31, 32 anos, eu tinha 2, 3 Bíblias em cima da minha mesa, porque a sala era uma sala exclusiva, onde eu dava aula, e as coisas que estavam lá, estavam sob um termo de compromisso meu, e as minhas Bíblias não estavam no termo de compromisso meu não, mas eu podia pôr na sala o que eu queria. Mas nessa época me perseguiram, e eu precisei nessa época um dia entrar no banheiro e orar. Orar a Deus. Mas Deus tinha um propósito, Deus tinha um fim. Deus tinha um fim. Então, queridos, o apóstolo está perguntando pelo Espírito Santo, o que nós vamos dizer essa coisa? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome. A hora que falou, que você seja muito bem sucedido na próxima empresa, mas aqui nós não precisamos mais do seu sucesso. É a fome aí, é a condição financeira. Vai vir condição financeira ruim, a economia passará por crise, é essa fome aí, nudez, perigo. Quantas pessoas aí tá de máscara, mas andando sem cinto de segurança no carro? Está correndo perigo, igual, talvez. Eu não tenho os números comparativos, eu tinha que fazer isso a vida inteira, tive que fazer isso por quase 3 décadas. Mas tem muito mais morte no trânsito do que de coronavírus. Muito mais. Então, de moto, perigo. O apóstolo Paulo falou assim, vocês irão enfrentar o perigo e mesmo a morte. Qual que é o medo das pessoas, irmãos? Um dia desse eu estava me questionando. Por que ter medo do coronavírus? Ninguém deve ter medo de nada. Mas tem muita gente que tem medo. Mas na realidade, se você for examinar, você está com medo da morte. Porque se você soubesse que você ia tratar, talvez você estivesse sem máscara. Talvez não estivesse aqui no culto. Se você falasse, eu estou com medo da morte. Se você examinar no fundo do seu coração, você que está aí nos acompanhando, participando conosco em casa, muitas vezes o apóstolo chegou ao extremo. Tem muita gente que vive aflita, tem muita gente que vive perturbada, tem muita gente que está de depressão porque tem medo de morte. Mas a morte, querido, para o crente não é o fim. Tem gente que fica doente por quê? Porque a violência é grande no Brasil. Irmãos, a violência mata muito mais no Brasil do que o coronavírus. E não tem uma máscara para violência. Nem álcool em gel. E não adianta ficar 1,5 metro. Sei lá, acho que nem quilômetros. Mas o que as pessoas têm medo? Será que é mesmo de perder a carteira? Pode ter um pouco de medo disto. O que as pessoas estão com medo é de morrer. Mas o crente, queridos, ele não morre, não. Ele é transferido para o paraíso. A morte física para o crente não é o fim. E nem é o começo.
é uma experiência, é a continuidade da bênção do Evangelho de Jesus Cristo, é o efeito da morte de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, da ressurreição dele e da vida eterna que ele nos deu. Então, amados, sem medo, o apóstolo Paulo pergunta: que diremos nós a essas coisas? E ele dá algumas respostas aí que eu queria te chamar a atenção. Eu ainda tenho tempo, achei que eu já estava no fim, eu acho que hoje estou rendendo. Acostumando a usar o tempo, né? O apóstolo Paulo fala assim, ó, primeiro, pode olhar para a sua Bíblia, está no versículo 31, Deus é por nós. Ele está perguntando, o que você vai falar com a tribulação na hora que ela vier? E a hora que você enfrentar o perigo? E a hora que você enfrentar o perigo da morte? E a hora que você enfrentar o problema da economia? E a hora que você enfrentar o problema familiar? E a hora que você enfrentar, o médico abriu os exames e te falou, você tem tal doença? Que diremos? Primeira coisa que o apóstolo está falando aqui, que é para você falar para isso tudo, Deus é por nós. Deus é por mim. Eu tenho Deus em mim. Jesus Cristo tornou-me templo do Espírito Santo. Eu não sou uma pessoa comum. O Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, Ele está comigo. Primeira coisa que Ele está dizendo aqui, ó, Deus é por nós. Ô irmão, nós precisamos exercer a fé nisso. Nós não podemos deixar isso ficar longe da nossa prática, não. Você não pode perder o controle, não. Deus é por nós, irmãos. Que diremos, pois, a essas coisas? Deus é por nós. O apóstolo nos chama a atenção e diz que a primeira coisa que nós precisamos responder é esta. E aí, eu falei aqui no último culto, de saber quem é Deus para você. Por isso que eu te falei que se você achou algum Jesus, você jogasse fora. Aqui, se você tem outro Jesus, que não está no coração, que não cabe no coração, você não pode pegar ele, pôr dentro do coração, pôr na alma. Se ele não for eterno, se não tiver vencido a morte, se não tiver vencido na cruz do Calvário, e depois sepultado e vencido a morte, este não é o Jesus que salva você, não é o Jesus que Deus quer te dar, não é a vida que Deus tem para o crente. Joga ele fora e põe Jesus de verdade no seu coração. Aí, o apóstolo nos chama a falar, então pronto, Jesus está com você? Quem será contra você? Quem será contra nós? Deita a cabeça no travesseiro, irmão, e dorme. E relaxa. E descansa. Porque o Deus que Jesus nos deu, a forma que Jesus nos escondeu no Pai, no Deus eterno, no Deus todo-poderoso, Ele não dorme, nem sequer, diz o livro de Salmos, cochila. Enquanto você dorme, Deus está com você. Quem pode ser contra você? Pastor, eu devo ignorar que existe coronavírus? Não, o coronavírus existe. Ele é perigoso. Ele contamina fácil. Hoje já sabemos os controles, a segurança que temos que ter. E segurança precisa ser feita toda hora, irmãos. Aqui, ó. Tomara que nós saiamos da pandemia. Sair, nós vamos sair. Já saímos, amém, igreja? Mas que depois da pandemia, a irmã para de se queimar no fogão, porque isso também é falta de segurança. Se você não souber ficar 1,5 metro, eu cheguei um dia numa fila, eu fico em casa. Saio só na necessidade. Não tenho por hábito desobedecer normas e leis. Quem me conhece sabe disso. Acho que esse é o meu maior problema. A hora de resolver as situações, eu não gosto de transgredir. E não vou transgredir. Entre qualquer coisa e a Bíblia, eu optarei pela palavra de Deus. Haja o que houver. Aconteça o que acontecer.
pise duro quem quiser pensar. Eu optarei pela palavra de Deus. Então eu fico em casa. Agora, se eu precisar sair, eu ficarei, eu vou desinfetar minhas mãos. Toda vez que tocarem alguma coisa, tem que ser assim, irmãos. Eu falei aí, falando lá no comitê de crise, em nome das igrejas. A igreja é um dos principais, se não for o principal, porque a mídia está confundindo, deveria ser ela, principal ajudador das autoridades nessa hora de pandemia. Mas a igreja, se não for o principal, é um dos principais agentes de ensino da obediência, de ensino de cidadania, de postura, de cumprimento de dever que existe na face da terra. Porque o manual da igreja é a Bíblia, e todo direito, toda regra de moral, todo bom costume, se você examinar e for estudando e desdobrando, você vai acabar chegando na Bíblia. Todo princípio de bem está na Bíblia. E a igreja tem como manual a Bíblia. Então, quem vai ser contra nós se esse Deus estiver contra nós? Irmãos, sem medo. Dorme. Descansa. Como eu disse, eu não estou ignorando o que nós estamos vivendo, não. Mas não deixa o medo vir sobre você, não. Aí se alguém te perguntar, como é que você está indo na pandemia? Como é que você está indo com o coronavírus? Deus é por mim. Que máscara melhor é essa, irmãos? Qual o álcool que desinfeta mais do que esse? Qual distância é maior do que essa? Para qualquer coisa que tivermos de enfrentar, para qualquer destas coisas, o que nós diremos? Deus é comigo, Deus é por mim, Ele está em mim, eu tenho um Deus vivo, um Deus verdadeiro, e eu vivo, relaciono com Ele. Mas tem mais coisas que nós podemos dizer aí no texto, e está no versículo 32, pode olhar aí. Sabe o que Deus deu por nós? Jesus. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou. Antes o entregou por todos nós. Que diremos, pois, a essas coisas? Deus é por nós. E Ele me deu Jesus Cristo. Eu tenho Jesus Cristo comigo. Oséias de Paula canta uma música muito bonita, e ela começa assim: tenho Cristo comigo, nunca me desamparará. Então, que diremos, pois, estas coisas? Jesus, a hora que a tribulação vier, a hora que vier a nudez, a hora que vier o problema financeiro, a hora que vier o perigo, outros perigos, sentir uma dor, desespera não, irmãos. Por quê? Deus é por mim e Ele me deu Jesus. Eu tenho Jesus. Jesus é nosso, irmãos. Jesus está conosco. Nós somos de Jesus Cristo. É a Bíblia que diz. A segunda coisa, então, que o apóstolo Paulo nos chama a atenção, é que Deus nos deu Jesus. Ele foi entregue por nós. Teve um momento, Jesus é Deus. É o Filho de Deus. É homem 100% homem que viveu nessa terra agradando a Deus. E teve um momento que Jesus chega no Getsêmani e sentiu angústia. Eu falei aqui agora mesmo. E a Bíblia diz que o Pai olhou por ele e falou assim: agora eu estou do lado deles. Eu não vou te poupar. Porque ele orou assim: Pai, se você quiser, você arranja um outro jeito. É isso que Jesus falou lá. Se o Senhor, Deus pode tudo, irmãos. Aqui, Deus nos ama tanto, que no dia que o homem pecou, ele podia ter falado assim: morre, some, vai para o inferno junto com o capeta. Até podia falar, que o capeta já está condenado. Mas Ele nos ama muito.
Ele falou assim: não, eu vou salvar o homem. E é aí que Ele nos deu Jesus. É aí que Ele nos deu salvação. E aí, irmãos, esta é uma das coisas que nós precisamos falar. Eu tenho Cristo comigo, eu sou de Jesus, Ele é meu. Eu ando com Jesus, Jesus anda comigo. Que diremos, pois, destas coisas? Jesus foi entregue por nós. Deus entregou Jesus. Deus deixou, virou o rosto, deixou que Jesus fosse vituperado, que Jesus fosse agredido, que Jesus fosse insultado, que Jesus fosse ferido, e por fim, Jesus no seu poder, na sua glória, na sua autoridade, entregou a sua vida por nós. Então Deus nos deu Jesus. Jesus é o pão que desceu do céu. Jesus é o nosso pastor supremo, e diz Davi lá no Salmo 23, que nada me faltará, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum. Vírus 20, coronavírus 25, coronavírus 30, não, eu não temerei não, porque o Senhor está comigo. Está escrito, não sou eu quem está dizendo. Em terceiro lugar, queridos, a terceira resposta está aí no versículo 33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Que diremos, pois, essas coisas? Deus me justifica. Ah, mas olha como é que o Adolfo é fraco. Mas Deus me justifica. Olha como é que o pecado tem vencido a você. O sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. É Deus que nos justifica. Quem tentará acusação? Deixa eu falar para vocês. Tempo tivéssemos, nós íamos falar aqui de um tribunal. Isso aqui, ó, esse versículo aqui, ele forma um tribunal. Pessoal do direito aí, pena que o Ivan está tocando, senão ele podia raciocinar. Você é o último que formou aqui em direito, não é? Acho que é. Ou eu estou enganado? Você formou em direito? Ah, senão eu ia ficar todo sem graça, ainda mais está sendo transmitido ali, gravado. Falar para você, o tribunal, ele tem que ter um juiz. Ele tem que ter um acusador. Sei não, vocês vão me prender não. Mas na Bíblia não tem nada que o próprio juiz investiga e arruma provas e julga e faz e acontece, não. Na Bíblia, Deus não faz isso. Ele é o juiz, supremo juiz, justo juiz. E o acusador é o capeta que usa, às vezes, muitas pessoas, ou que são dele, ou crentes que não estão vigiando, para acusar os outros, para olhar para a vida dos outros. Mas a Bíblia está perguntando assim, quem é que pode condenar uma pessoa a quem Deus justificou, a quem Deus limpou pelo sangue do Filho dele, a quem Deus publicou um edito eterno que está salvo? E ressuscitando Jesus, Ele aceitou o sacrifício dele, e nós não temos quem possa nos acusar, porque temos o perdão dos nossos pecados, a misericórdia das nossas fraquezas, na pessoa bendita, caracterizada pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então ele diz o seguinte, ó, que diremos, pois, estas coisas? É Deus que nos justifica. É Deus que nos perdoa. Sabe, irmão? Deixa eu falar para você uma coisa. Sem o Espírito Santo, sem a ajuda de Deus, nós não chegaríamos do outro lado. Sem que Deus provesse perdão, sem que Deus providenciasse misericórdia em Jesus Cristo, nós não chegaríamos do outro lado. Mas nós vamos chegar, porque quem está no barco,
ainda que sempre tranquilo, ao ponto de dormir no meio de uma tempestade, como foi o homem Jesus, quem está no barco que nos levará do outro lado é Jesus. E aí, o hino que é cantado aí pelo nosso conjunto de vozes, que está ensaiando na forma de coral, o que os anjos cantariam para nós, no meio do coronavírus, no meio de qualquer outro problema, de qualquer outra luta? Sossegai. As águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e do mar. Todas as coisas estão submissas à pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Está escrito em Filipenses capítulo 2, que não há poder, potestade, não há como nomear qualquer outra autoridade, qualquer outro poder, no mundo, em qualquer lugar, nos céus, na terra, no porvir, no presente, nem existiu no passado. Não há ninguém acima de Jesus. Ele está acima de todo nome e tem todo o poder no céu e na terra. É Ele quem nos justifica. Ninguém pode nos condenar. E a quarta resposta que eu vejo aí, está no versículo 34. Aqui está dizendo que Jesus morreu. Está aí na sua Bíblia, pode ver aí. É quem... Versículo 34 mesmo. É quem morreu. Jesus morreu por nós. Ou antes, Jesus ressuscitou. Como eu já disse aqui, não tem jeito de nos condenar. Porque quando Jesus morreu, Ele falou assim: Pai, eu imagino essa voz ecoando, atravessando montes, ecoando nos céus, ecoando no inferno. Não canso de lembrar quando falo assim, que o pastor Terra falava que o primeiro carnaval foi no inferno, nos 3 dias que Jesus esteve sepultado, porque ele achou que havia vencido o nosso Salvador. Mas olha, a Bíblia diz que ele morreu, mas o mesmo versículo 34 falou assim: ou antes, ressuscitou. Quando o Espírito Santo ressuscitou Jesus, Deus aceitou a nossa salvação. Deus recebeu como perfeito, como capaz, como suficiente, como final, absolutamente pleno, o sacrifício de Jesus por nós na cruz do Calvário. Que diremos, pois, a estas coisas? Jesus morreu por mim e Ele ressuscitou. Deus o ressuscitou dos mortos. E a nossa quinta resposta, queridos, ela está exatamente no versículo 36. Ou, digo melhor, no versículo 37. Que diremos, pois, a estas coisas? Em todas estas coisas, irmãos, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aqui tinha uma irmã, eu não vou citar nome não, mas muita gente vai lembrar. Ela gostava muito de cantar sobre Jó. Virou, mexeu, pediu a oportunidade de fazer um solo e falava sobre Jó. Que nós somos a menina, irmãos, a Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos do Senhor. Para tocar em você, você é crente. Você é de Jesus mesmo, querido. Você se rendeu mesmo. Jesus mora no seu coração. Para tocar em você, tem que tocar em Jesus primeiro. A Bíblia diz que Ele venceu e nos passou a vitória. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós.
Aí está a quinta resposta. E a sexta eu quero usar como conclusão. Vocês nunca me viram olhar em relógio, né? Mas eu vou treinar, hein? Eu costumo acabar, terminar de pregar, e quando eu olho, está na hora de terminar. Mas agora eu estou aqui, toda hora olhando o relógio, isso eu sei que tira atenção. Eu quero fazer a sexta coisa que você vai falar, que diremos, pois, essas coisas, como uma conclusão. Mas e a luta do diabo contra mim, pastor? O senhor não sabe como que eu tenho sido tentado. O senhor não sabe da minha luta. O senhor não sabe o crente que eu queria ser. O senhor não sabe o tanto que eu estou decepcionado por não ser o crente que eu queria ser. O senhor não sabe o tanto que eu estou decepcionado por não orar o tanto que eu queria orar. O senhor não sabe o tanto que eu estou decepcionado por não ter o poder que eu queria ter na minha vida. Pastor, eu tenho luta em casa, eu tenho luta no trabalho, eu tenho lutas espirituais. Satanás quer me separar de Jesus, ele quer me afastar de Jesus. Pois então, queridos, o final do nosso texto, o Espírito Santo está dizendo assim, através do apóstolo Paulo: primeiro, que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E a partir do versículo 38, ele falou assim: ó, eu estou certo que nem a morte, nem a vida. Por que vida, hein? É que tem gente que separa de Jesus por coisa boa, irmãos. Já contei para os irmãos, né? Isso não é ilustração, não. Isso não é ilustração, não. Isso é verdade. Muitas vezes eu recebi crente na igreja que veio para Jesus passando dificuldade espiritual, financeira, familiar, social, e aceitou Jesus. Aceitou mesmo. E Jesus começou a mudar a vida dele. E quando a vida dele mudou, ele deixou Jesus para viver a vida melhor que Jesus deu a ele. Quantas pessoas se afastam? Tem muitas vezes que Deus tem que manter. Deus tem que manter. Aqui, ó, deixa eu falar para os irmãos. Sabe quem manda na face da terra? É Deus. É ou não é? Mas sabe através de quem? Da igreja. O dia que a igreja tiver percebido, tiver lido tudo que Deus quer falar, o dia que a igreja do Senhor estiver pronta para sair da pandemia e ser igreja, e dizer não ao evangelho fácil, ao evangelho falso, ao evangelho do tudo pode, ao evangelho que quer abrir a porta, alargar o caminho, como se a porta e o caminho não fosse Jesus, como se ele já não tivesse suas dimensões, como se ele já não tivesse os seus limites. O dia que a igreja estiver pronta, Deus dirá uma só palavra, e não sei como, eu não sei como, porque Deus o sabe, os métodos de Deus variam, e essa pandemia vai sumir de uma hora para outra. É claro que a televisão vai arrumar uma série de deuses, de autoridades, de decretos, de protocolos, a palavra do momento. Mas o protocolo de Deus diz que é Ele quem governa o mundo e é através da igreja. E que a maior autoridade na face da terra é a igreja. Principalmente quando essa igreja ora. Quando ela dobra os seus joelhos. Então aqui, ó, por isso tem vida aqui, ó. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos. Se os anjos juntar todos para separar a gente de Deus, não vai conseguir. Nem os principados, seja o inferno inteiro, ou principados de homens, nem potestades do mal, nem o presente, nem o futuro por vir, nem altura, nem profundidade,
nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Crente tem que viver alegre, irmãos. Quantos crentes aqui cantou no passado? Esta alegria não vai mais sair, não vai mais não, de dentro do meu coração. O fogo cai e o crente em Cristo sabe para onde vai. Faz assim com a mão. Quem cantou isso já? Ah, ainda bem que tem muita gente. Fogo! Fogo lá do céu, diz o corinho. Então, irmãos, nada pode interromper. Nada pode interromper. Então, o que diremos, pois, essas coisas? Guarda no seu coração. Fala, ó, Deus é por mim. Foi o versículo 31. No versículo 32, que diremos, pois, a estas coisas? Aí está dizendo que Jesus nos foi dado por Deus. Eu tenho Jesus comigo. Eu sou dele, ele é meu. Que diremos, pois, a estas coisas? Não há quem possa me condenar, porque Jesus morreu. Às vezes eu falo assim, ó, Jesus é nosso intercessor. Mas como é que é isso, pastor? Jesus quer dar uma chicotada em mim, e aí Deus quer dar uma chicotada em mim, Jesus entra na frente? Não. Não é não. É que toda chicotada que você tinha que tomar, Jesus tomou no seu lugar. Todo o preço que devia. A Bíblia diz que as nossas dívidas, a Bíblia diz que tudo que devíamos pelo pecado no mundo espiritual, foi cravado na cruz por Jesus Cristo nosso Senhor. Então, amados, nada pode nos separar do amor de Deus. Aí está que nós temos Jesus. Que diremos, pois, essas coisas? Então, é Deus que nos justifica. Que diremos, pois, essas coisas? Jesus morreu e Deus o ressuscitou dos mortos, aceitou a minha salvação. Que diremos, pois, a estas coisas? A Bíblia diz que nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que diremos, pois, a estas coisas? Nós diremos que todas as coisas que vierem contra nós, nós já fomos declarados vencedores. Agora, para a gente orar e ir para casa. Eu ouvi uma ilustração que eu nunca mais esqueci. Eu já fui um devorador de livros. Lia livro demais. Hoje eu não leio muito, não. Hoje eu leio o livro recomendado e o que é preciso. Às vezes, como pastor, eu tenho que ler. Um dia desse eu andei mandando para alguns aí. Mostrei para alguns uma fala de um dos teólogos da atualidade, de que o pastor que deixa de ler, ele não está pronto mais para ser pastor. Precisa ler. Mas eu gosto de ler a Bíblia. Porque, irmãos, na Bíblia tudo é novo todo dia. A palavra se renova. Ela é viva, ela é eficaz. Mas a ilustração que eu ouvi é de alguém que gostava muito de ler. É muito bom ler, viu, irmãos? Somente ler a Bíblia. E livros recomendados. Não leia qualquer coisa, não. Hein? Como muito bem disse a irmã Sônia lá no grupo de mulheres um dia desse. Já não pode sair pão na cabeça debaixo de qualquer mão, não. Você tem que saber quem que está pondo a mão na sua cabeça. Quem que você está ouvindo. Eu falei aqui um dia desse, conhecer a fonte. De onde vem, a origem. Aqui, ó. O menino estava lendo. Essa foi a ilustração que eu gostei demais da conta. Nunca mais esqueci. E já vi alguns outros pregadores repeti-la de outra forma. E a mãe do menino era brava. Eu tive mãe brava. Teve alguém que teve mãe brava aqui? Deixa eu ver. Eu não vou perguntar se tem não, porque está em extinção. Teve. Mãe brava está em extinção. Mãe hoje tem que passar a mão na cabeça. Do pecado. Até ter arranha a mão, né? Está aquela lã bonita, mas está arranhando. É porque tem chifre, não é ovelha. Né? Mas essa mãe do menino lá na história, ela era brava. E ela falou assim, ó. Todos agora vão dormir.
Apagar-se as luzes em cada quarto, cada um apagando, e durma. Chegou a hora do silêncio, a hora do sono, amanhã tem um dia para trabalhar. Aí o menino falou: mamãe, por favor, me dê 10 minutos. Eu quero terminar de ler algo que eu estou lendo. Mas não dou. Ela deu. Falou: ó, 10 minutos. Depois disso, apaga a luz. E mãe brava, irmão. Quem não teve? Ixi, eu tive. Meu Deus. Minha mãe não dava um passe, irmãos. Ela falava: vem aqui para você apanhar. Não dava, não. Sério, falando no púlpito, ó. Tribuna Santa. Tá assim? É assim? Vem aqui para você vai apanhar. Você tinha que ir lá. Melhor é apanhar logo, chorar logo, acabar com isso. E se possível não fazer mais, né? Mãe braba é um trem, viu, irmãos? Meu Deus. Está em extinção, irmão. Eu, quando vejo alguma, até eu fico com medo. Então, e o menino decidiu, ele foi lá e leu o último capítulo no livro. E o livro que ele lia dizia de uma princesa cujo herói estava enfrentando muitos perigos para ir libertá-la. E ele leu o último capítulo, e o último capítulo diz que o herói chegou lá e quebrou tudo e tal, e chegou lá e passou por tudo, e libertou a princesa. Aí quando chegou no outro dia, diz a ilustração, o menino foi ler o livro, na parte que ele não tinha lido. E aí ele ia lendo e falava assim: ele não vai vencer isso, e está acontecendo isso com ele, ele está acabando, não vai ser possível, não vai dar tempo, ele não vai conseguir fazer. E ele falava assim: não, eu sei do final. Você vai vencer isso aí, eu sei do final. E aí, e tinha bichos, e tinha feras, e tinha guardas, e tinha uma muralha para ser vencida. E ele falava: não, você vai passar, você vai subir a muralha. Eu sei do final. Eu li o final. O final já está pronto, você vai vencer, você vai libertar a princesa. E diz que quando ele lia, enquanto isso, não tem assim nos irmãos, assim, enquanto isso, a princesa passava por isso, por aquilo, e chorava, e não acreditava mais. E ele falava: não, fica firme que ele vai vencer, eu sei o final. Sabe, irmãos, que diremos, pois, essas coisas todas aqui? Tribulação, fome, nudez, morte, espada, luta. Nós já sabemos o final. Jesus já venceu. Ele é o nosso herói. Nós somos salvos. Nós somos libertos. E Ele é por nós. E ninguém pode ser contra nós. Amém? Depois dá uma olhadinha no texto. Guarda consigo essas respostas. Porque nada pode separar você do amor de Deus. E você já é mais do que vencedor.